Sabe, a mulher começou a me cobrar como se eu devesse alguma explicação para ela. Coisa de louco. Agora, claro que eu fiquei nervoso, né? E ela deve ter percebido o meu nervosismo, a minha agitação. E eu tinha razão para estar nervoso, né? Agora, ela não tinha motivo nenhum para me cobrar absolutamente nada. Mas como eu comecei a gaguejar, e antes que conseguisse articular uma resposta, ela se aproximou de mim e passou como um raio. Foi abrindo passagem. Tomou o rumo do corredor e parou bem diante da porta do quarto. Aquele mesmo quarto. Depois da vinheta, não perca o drama completo de Débora e Ricardo. Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Depois de quase 5 meses separado da minha esposa, achei que já era hora de me mexer e tocar minha vida. Até porque a lamentação não enche a barriga de ninguém. Tínhamos 2 filhos. E a Débora já tinha dito que entre nós não havia mais a menor chance de reconciliação. Aliás, ela fez questão de dizer, sabe? Até para que eu não insistisse. Desde que resolveu me deixar, ela foi morar com uma tia dela, já que seus pais eram do interior. Nesse período de 5 meses, tivemos algumas recaídas. Às vezes, ela até dava a entender que ia me dar mais uma chance. Só que na última hora, sempre acontecia alguma coisa e ela mudava de ideia. Na última conversa que tivemos sobre nós, por exemplo, ela mais uma vez deixou muito claro que não pensava em voltar para mim. Sabe, nenhuma chance. Passei um período difícil, mas por gostar dela, sempre tinha aquela esperança, né? De que a gente com o tempo fosse se acertar. Mas esse tempo foi passando e a oportunidade que eu tanto queria foi ficando cada dia mais para trás. Olha, eu me sentia tão sozinho. Lá na empresa, tinha um colega que gostava de mim. Que inclusive, desde que soube que eu estava separado, vivia me fazendo convites, mas me mantive ali, firme. Nunca me passou pela cabeça me envolver com outra mulher sem antes esgotar todas as possibilidades de me acertar com a minha esposa. Sabe aquela esperança que vive do nada? Entende? Coisa assim, sei lá de onde saía aquela esperança, mas eu tinha. Agora, pelo visto, pelo que a minha mulher falava, não tinha mais jeito, né? E um dia, de tanto ser menosprezado, resolvi dar uma chance a uma colega de trabalho. E a gente combinou de sair. Meu amigo, quando soube, sabe, ficou feliz. Olha, cara, você tá fazendo certo. Viu? Você tá fazendo aquilo que você deve fazer mesmo. Seguir tua vida, cara. Eu não estava fazendo nada de errado. Não estava traindo ninguém. Estava separado da Débora já fazia 5 meses. Por mais que ainda gostasse dela, eu precisava seguir com a minha vida. Já que ela tinha deixado claro que não havia mais nenhuma possibilidade. No sábado, eu e a Sabrina, essa minha colega, marcamos um almoço. Trocamos alguns beijos e no fim, eu a chamei para ir até lá em casa. Como morava sozinho, achei melhor levá-la para lá do que irmos a um motel, mesmo porque eu nem sabia ao certo o que ia rolar entre a gente. Lembro que já eram quase 5 horas da tarde, a gente já tinha transado, inclusive, e estávamos ali na cama assistindo televisão. E foi então que, de repente, apesar do som da TV, escutei um barulho na sala. Tive a impressão de ter escutado uma porta sendo fechada. O que eu fiz? Levantei às pressas da cama
vesti um calção e fui conferir. Pedi que a Sabrina ficasse ali, que logo eu voltaria, e saí pela porta. Dali do corredor, não vi ninguém. Também não escutei barulho nenhum, além daquele que já tinha ouvido. Na sala, também não tinha ninguém. Cheguei até a pensar que tivesse ouvido demais. Ou então que o barulho, que eu julguei que fosse ali dentro de casa, tivesse acontecido mais lá fora. Só que aí escutei um outro ruído vindo da cozinha. E foi nesse momento que eu estremeci. Primeiro pensei que fosse um ladrão que tivesse entrado ali em casa. E pé por pé, caminhei até a cozinha. E no que me postei diante da porta, tive aquele baque. Quem estava ali tomando um copo d'água era ninguém menos do que minha ex-mulher. Ela também levou um susto quando me viu. Perguntei: Débora, o que você está fazendo aqui? Aliás, como que você entrou? Ah, desculpa, Ricardo. Eu ia bater, mas aí vi que a porta estava aberta, né? Estava morrendo de sede. Tá, mas eu não estou perguntando por que você entrou na cozinha. Estou perguntando por que você entrou aqui em casa. Aconteceu alguma coisa? Por que você não... Olha, eu fiquei tão nervoso. Tão nervoso. Até porque já antevi uma cena que seria o fim. Ela ficou magoada porque... Nossa, também não precisa falar assim comigo, né? Eu vim porque queria conversar com você. Agora, se você quiser, eu posso ir embora. Por que você não avisou, pelo menos? Ela ficou me olhando, meio desconfiada. Aí me mediu, assim, dos pés à cabeça. Eu só de calção, sem camisa. De repente ela perguntou: escuta, eu tô atrapalhando alguma coisa? Não, só que você devia ter avisado, né? Devia ter ligado. É claro que ela deve ter percebido o meu estresse, a minha agitação, pelo simples fato de estar com outra mulher lá no quarto. Não que eu devesse alguma coisa para ela, mas... Dali a segundos, ela falou: você tá com alguém aqui em casa, Ricardo? Você teve coragem de trazer outra mulher para cá? Eu comecei a gaguejar, tentando explicar, mas antes que conseguisse articular uma resposta, ela já foi abrindo passagem e, pro meu desespero, pegou o rumo do corredor e parou bem diante da porta do quarto. Aquele mesmo quarto que já tinha sido dela também, alguns meses antes. Naturalmente que viu a Sabrina deitada na cama. Aí se voltou para mim com aquela cara de raiva. Que pareça é dessa, Ricardo? Quem é essa mulher? Olha, convenhamos. Eu não queria aquela cena. Agora, não é porque eu devesse alguma coisa para ela. Eu não devia explicação nenhuma para essa mulher. Estávamos separados. E quem vivia dizendo que não tinha mais chance era ela. Foi ela que me abandonou. Foi ela que ficou ali me enrolando, enquanto pensava se voltava ou não voltava para mim. E quando eu pensava que alguma coisa ia acontecer, ela sempre jogava aquela pá de cal, dizendo que não ia voltar. Aí quando caí em mim, quando resolvi tocar minha vida adiante, sabe, deu uma oportunidade para Sabrina, que eu sabia que gostava de mim. Ela resolveu dar o ar da graça, me procurar. Quer dizer, me procurar. Se tivesse me procurado, tudo bem, ligado, mandado mensagem, dizendo se a gente podia conversar, mas não. Foi direto na minha casa, que agora não era dela, era só minha. Entrou como se fosse sua propriedade, e aí me pegou com outra. Mas e daí? Eu estava separado, estava dentro da minha casa, e ainda se achou no direito de me confrontar. De todo modo,
que eu ia dizer? Fiquei quieto, né? Enquanto ela me apontava o dedo. Eu não acredito que isso esteja acontecendo. E eu que vim aqui para conversar numa boa, para tentar resolver a nossa vida. Aí me deparo com essa cena ridícula, com essa vadia aí na minha cama. Naturalmente que a Sabrina não gostou de ser chamada daquele modo. E com toda a razão, né? Levantou da cama, se vestiu e foi bater boca com a Débora. Aliás, enquanto se vestia, já estava discutindo com ela. Ela falava do quarto, a Débora rebatia ali do corredor. E eu no meio, sem saber o que fazer, no meio daquele... O que me deixou intrigado foi que a Débora não era de fazer isso. Aparecia em casa sem avisar. Aliás, ela nunca aparecia. Era sempre eu que ia atrás dela. Lá na casa da tia. Ou ligava. Por isso eu fiquei ali me perguntando. Será que ela sabia que eu tinha trazido outra mulher ali para casa? E apareceu só para tumultuar? De repente alguma vizinha viu e ligou. Para contar. Vai saber. Depois do bate-boca, a Sabrina resolveu ir embora. Nem se despediu de mim, de tão fula da cara que ficou. Quando pedi que ela esperasse um pouco, que não fosse, e eu a levaria de volta, ela retrucou. Melhor não, Ricardo. Resolva a tua vida primeiro com essa louca aí da tua ex-mulher, tá? Pensa na situação ridícula. Pensei que as duas fossem até se pegar ali no meio da sala. O fato é que depois que a Sabrina saiu, tive de escutar mais um monte da minha ex-mulher. Ela agia como se a gente tivesse casado ainda. A troco de quê? Estava ali me falando aquelas coisas, me cobrando explicação. Antes de ir embora, ela ainda falou. Se antes já estava difícil eu voltar para você, Ricardo. Agora a chance é nula, viu? Agora que eu não volto mesmo. Falou aquilo e saiu batendo a porta. Parece... Era certeza que alguma vizinha tinha me visto chegando com a Sabrina e ligado para ela. Porque ela chegou só para ver o circo pegando fogo. O pior de tudo foi que isso me deixou muito mal. Tudo bem, eu tinha resolvido tocar minha vida. Tanto que tinha chamado a Sabrina para sair, mas a verdade é que ainda gostava da Débora. Era apaixonado por ela, fazer o quê? E agora vi as minhas últimas chances escorrerem pelo ralo. Fiquei ali, me recriminando. Eu não devia ter levado a Sabrina em casa. Até para não correr nenhum risco, né? Devia ter ido a outro lugar. Ou então, sei lá, nem devia tê-la convidado para nada. Devia ter ficado quieto no meu canto. Enfim. Naquele mesmo dia, resolvi procurar a Débora para terminarmos aquela conversa. Fui até a casa da sua tia com a desculpa de ver os nossos filhos. Mas o que eu queria mesmo era esclarecer tudo o que aconteceu. Como eu já imaginava, ela entendeu tudo errado. Chegou a me acusar. Não é de hoje que você leva essa mulher lá em casa, né? Pensa que eu não sei? Você acha que não me contam? Essa é boa. Nunca levei ninguém lá, foi a primeira vez. E se alguém te falou o contrário, essa pessoa vai ter que provar. E de mais a mais. Não foi você que disse que a gente não tinha mais volta? Você quer o quê? Que eu fique estacionado no tempo? Chorando pelos cantos porque você não me quer? Você chorando por mim? Conta outra. Eu já tinha as minhas desconfianças, mas depois do que eu vi hoje, não acredito em uma palavra do que você me disse, viu? E agora realmente não tem mais volta. E se você veio aqui só para choramingar, pode dar meia volta. Era realmente o fim. Ela entendeu tudo errado. Eu e a Sabrina não estávamos juntos há muito tempo.
Na verdade, há tempo nenhum. Era a primeira vez que ela ia à minha casa. Sabe, antes de eu tomar o meu rumo, ela ainda falou. Aliás, eu andei pensando, viu, Ricardo? Eu acho que quem deve sair daquela casa não sou eu. Nem as crianças. Mas é você. Ué, por quê? Como por quê? Se é pra você ficar levando vagabunda lá pra dentro? Quer saber de uma coisa? Eu vou procurar um advogado para ver essa questão. A tia da Débora teve até de intervir. Porque a discussão começou a ficar acalorada. Para resumir, ela ficou insistindo naquela história da casa, disse que era direito dela e dos meninos, que não era justo eu ficar com a casa só para mim, levando mulher lá para dentro. Só que eu finquei o pé. Disse que dali eu não saía. Ela que fosse procurar os seus direitos. A verdade é que, depois que a Bueira deu uma sentada, escutando um conselho aqui, outro ali, todo mundo me falando que era caso perdido para mim, se ela entrasse na justiça, que eu só ia gastar dinheiro com advogado, que o melhor era dividir aquilo que a gente tinha, sabe? Eu não queria vender aquela casa. Até porque, bem no meu íntimo, apesar de tudo, eu ainda tinha aquele resquício de esperança de me acertar com ela. Eu ainda gostava dela. Não tinha jogado completamente a toalha. Inclusive, foi um amigo que me deu aquele conselho. Deixa a casa para ela e os meninos, Ricardo. Aí aos poucos você vai se aproximando de novo, né? Se fazendo presente, comendo pelas beiradas. Sabe como? Ela vai começar a se sentir solitária, carente. Aí você dá o bote. Apesar de não estar querendo sair da casa, resolvi seguir os conselhos que me deram. Tive uma conversa bem séria com ela. Falei que se ela quisesse, eu então sairia e deixaria a casa para ela morar com os meninos. Ela perguntou onde que eu ia morar e eu falei que ia dar um jeito. Passaria uns tempos na casa da minha mãe, ou do meu irmão. E foi o que aconteceu. Ela se mudou com as crianças e eu fui morar com o meu irmão. Todos os dias eu dava um jeito de dar uma passadinha para ver como estavam os meninos e depois aproveitava para conversar um pouco com ela. Às vezes ficava até para o jantar. Só que ela nunca me deu nenhuma abertura para eu tentar uma aproximação. Um sábado, por exemplo, estava chovendo bem forte. E eu perguntei se podia passar a noite ali. Falei que dormiria no sofá, mas ela falou que não. Já foi me mandando embora. Até que perto de completar 3 meses que eu tinha saído de casa, apareci lá de surpresa num domingo e ela estava se arrumando para sair. Ela e as crianças, é claro. Perguntei onde iam. Imaginei que estivessem indo almoçar na casa da tia dela, mas ela desconversou. Foi pelo meu filho mais velho que eu soube de uma coisa que não gostei nem um pouco. A gente vai sair com o tio André, pai. No que o menino falou aquilo, a Débora xingou ele. Fica quieto, Bruno. Ninguém mandou você falar nada. Eu olhei para ela intrigado, até porque nunca tinha ouvido aquele nome antes. Perguntei quem era o sujeito. E fazendo uma cara de quem não estava a fim de dar explicação, ela disse que numa outra hora conversaríamos. Vendo que não tinha outro jeito, sabe, porque eu insisti, não sosseguei. Ela fez uma expressão de impaciência e falou: olha, já que você faz tanta questão de saber, né, é uma coisa que a gente nem devia estar conversando agora, viu? Não é o momento. Tudo bem, eu falo. Eu conheci outra pessoa, a gente está se falando, se vendo, se conhecendo. Mas como assim? Mas que história é essa? O que você está me dizendo? Ué,
Não entendeu ainda? Eu tô namorando, Ricardo. A filha andou, né? E não queira ficar se metendo na minha vida. Olha, aquilo me deixou tão possesso. Meu Deus, até nossos filhos, ela já estava envolvendo naquilo. O pior de tudo foi que eu vi a cara do sujeito naquele mesmo dia, porque dali a pouco ele passou ali para apanhá-los de carro. Em vez de tirar satisfação, me deu uma moleza, um esmorecimento que me deixou paralisado assistindo aquela cena. Minha mulher e meus filhos entrando no carro do maldito. Eu devia ter ido atrás, mas quando caí em mim, eles já tinham sumido. Pro meu desespero, ela começou a se relacionar com esse tal André, o maldito. E o pior é que não pude fazer nada a não ser aceitar. O que eu ia fazer? Bater no cara? Correr o risco de parar na cadeia? Numa tentativa de atingi-la, procurei a Sabrina e acabei me envolvendo com ela de novo. Só que foi um tiro no pé, que consegui atingir só a mim mesmo, já que a Débora nem ligou. Aliás, deve ter dado graças a Deus quando me viu com outra mulher, porque assim eu sairia do seu pé. Tá, mas lá atrás ela não tinha ficado com ciúme? Quer saber de uma coisa? Tive muito tempo para pensar. O que ela queria era casa. Não era a mim. A mim ela nunca quis. Aquela cena toda de ela chegando e ficando enfurecida porque eu estava com outra, não é pelo fato de eu estar com outra. Era para usar aquilo para pegar a casa para ela. Foi só uma cena. Nada mais do que isso. Essa falsa. Eu fui um trouxa. Porque achei que esse meu gesto poderia me fazer reconquistá-la com o tempo, até porque ouvi, sabe, a conversa daquele meu amigo que, olha, também não entende nada, viu? É outro que acredita em história da carochinha. Deu tudo errado. Tudo errado. No fim, ela arranjou outro, me jogou para escanteio de vez e eu tive de me conformar. Às vezes eu passo ali na frente com a intenção de ver os meninos, mas aí eu desisto. Logo que eu vejo o carro daquele infeliz ali parado, eu desisto. Só Deus é que sabe a minha raiva nessa hora. Minha vontade de expulsar essa mulher dali. Se não fossem os nossos filhos, eu botaria aquela casa abaixo. Juro por Deus. Só para ela não ter a chance de receber aquele energúmeno ali no final de semana. Recolhê-lo para dentro do nosso quarto. É muita injustiça, meu Deus. Muita injustiça para um homem só. Ver a minha casa com a minha mulher levando o homem lá para dentro. Na presença dos meus filhos, inclusive. Levando o cara para dentro da casa, para dentro do nosso quarto e para cima da nossa cama. É muita crueldade, é muita injustiça com um vivente só, meu Deus. É muita injustiça.